É tudo um plantio, cara. E você não pode transferir para todas as carreiras como se outras carreiras fossem mais fáceis. Esperar que em 6 meses, 1 ano, você vai virar maître de um restaurante. Você sabe o quanto exige para ser maître de um restaurante, cara? Você tem que ter um domínio quase que absoluto de todos os setores, porque você precisa entender, inclusive de pessoas para atender o seu cliente e contornar situações adversas que você nunca sabe o que esperar. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para o dono de restaurante do Brasil. Esse é o capítulo número 98 e eu estou recebendo aqui o chefe Jonathan Marco. Jonathan, seja muito bem-vindo a esse podcast. Muito obrigado por me receber, Marani. Cara, prazer enorme, como eu te comentei antes ali, poder vir participar de um projeto que eu já acompanho e acredito há muito tempo. Eu acho que é em prol do mercado, em prol de muita coisa. Então, brigadão mesmo, de coração. Que legal, cara. A gente tá no mesmo barco, né? Porque você também tem um podcast super legal. A gente vai falar aqui sobre isso. Sim. Mas a gente precisa se ajudar para o mercado crescer, né? Exatamente, cara. É um mercado feito de pessoas. Eu acho que quem entende isso consegue ser mais assertivo. E quanto mais as pessoas se ajudarem, melhor fica. Sim. Então, acho que é um caminho. Começa se apresentando pra gente. Conta um pouquinho aqui da sua trajetória na gastronomia. Me conta o que você está fazendo hoje. Para que os meus seguidores, para que os meus ouvintes te conheçam melhor. Boa. Cara, comecei em gastronomia como um bico. Eu acho que muita gente cai nessa área assim, inclusive. 18 anos, estagiário de banco, querendo fazer uma grana extra. Conheci um amigo que trabalhava numa empresa de prestação de serviço. Eu viro garçom, né? E aí, isso inclusive eu vi no outro episódio que vocês falaram. Pô, o cara é garçom, mas dá um bico na cozinha, se gosta da coisa. E aí um dia precisaram de uma ajuda na cozinha, eu entrei na cozinha e nunca mais saí. Eu brinco que eu fui abduzido. Que eu entrei para a cozinha, comecei a gostar do universo, eventos grandes, 800 pessoas, 1000 pessoas, então aquele monte de prata, aquela coisa, aquilo impactava. Eu digo, cara, eu nunca senti isso por nada. Só que no vai e vem, a gente é jovem, 18, 19 anos, você não quer se prender nisso, né? Então eu trabalhei com outras coisas até os 20. Trabalhei com eventos, num geral, recepcionista de feiras, trabalhei com muita coisa, faculdade em paralelo, não me encontrando nunca. Saí do ensino médio para matemática, não funcionou. Troquei para química industrial, não funcionou. Sempre fui dos números. E aí com 20 anos ali, eu tenho a oportunidade de 21 anos sair do país, fazer um intercâmbio. E coisa mais fácil de se fazer quando você não fala quase nada de inglês é você entrar para uma cozinha e lavar uma louça, né? E aí surgiu a oportunidade. Eu sei bem disso. Não? E aí surgiu a oportunidade num restaurante. Eu disse, cara, por que não? Vou lá. Comecei a ganhar $80 aqui, um dinheiro ali. Comecei a fazer um pé de meia e assistir muito. Porque aí tu vai para fora do país. Hoje já está mais popular. Veio o MasterChef, difundiu essa coisa da gastronomia. Mas na época tinha o TLC, Food Networks, outros canais para acompanhar. E eu começo a ver um mundo além do que eu conhecia por gastronomia. Eu digo, não. Espera aí, tem alguma coisa aqui que eu gosto muito. Programas de viagem com gastronomia contando a história daquela cultura e tal. Eu disse, cara, me apaixonei. Volto para o Brasil com 23 anos, decidido a estudar gastronomia. E aí eu baixo a cabeça e trabalho, cara. Entro para a cozinha e vou fazendo todo o processo que eu acreditava por certo. Vou entrar lavar uma louça para alguém que eu quero aprender alguma coisa. Aí ali dentro eu viro um auxiliar. Do auxiliar eu viro um cozinheiro 2, que chama, que é auxiliar do cozinheiro. Aí vira cozinheiro, troca de restaurante. E aí é a jornada que eu acho que todo mundo conhece um pouco aí. Que legal isso. Eu vou dar uma pincelada em uma coisa que você falou e eu acho muito importante, que as pessoas às vezes não fazem essa análise, mas não existe só o dinheiro como moeda de troca. Quando você diz, eu sou auxiliar de fulano porque ali tem alguma coisa para eu aprender, muitas vezes esse aprendizado vale muito mais do que dinheiro, né? Sim, cara. Eu venho de uma família de imigrantes que... Contando rapidinho a história, eles vêm da Segunda Guerra Mundial, meus avós maternos. De onde? Qual da Hungria. Meu avô era mecânico alemão. E aí, durante a Segunda Guerra, ele falou, não vou fazer parte disso. Pega minha avó, os 2 filhos que eles tinham na época, toca no navio e vem embora. E aí, chegando aqui, eles se adaptam ao mercado. O que ele podia fazer? Trabalhar com carros alemães. Na época, já chegavam aqui. Então, ele começa a trabalhar muito para famílias que tinham, né, possuíam carros importados. E nisso o meu padrinho cresce junto aprendendo mecânica.
Depois disso, ele vai se tornar torneiro mecânico, vai em engenharia mecânica e vai seguir na carreira. Então, a minha família ela foi muito fundada nisso, de que o trabalho ensina. E aí, no momento que eu me vejo entrando no mercado, eu penso o quê? Cara, faculdade. E aí, vamos entrar num ponto importante, né? Faculdade, na nossa área, como em várias áreas, você não consegue arrancar ganhando, às vezes, nem o que custa a mensalidade de uma faculdade. Pô. Você vai trabalhar na área ali para pagar. Se você só depende daquele trabalho, você não paga as contas. Então eu pensei, eu vou primeiro entrar para aprender trabalhando, porque enquanto eu estou lavando uma louça, eu olho para o fogão, eu olho para uma bancada. Muito bom. E depois, com o tempo, quando a situação melhorar, eu vou investir em ensino e é bem isso que acontece. No segundo ano eu já consigo começar a pagar uma faculdade. Não era das tops de linha, mas era um começo para eu saber onde procurar, porque eu digo muito isso também, cara. A faculdade ela tem dois propósitos. Uma é te inserir no mercado e uma é te mostrar os caminhos. Ela não vai te largar pronto. Ela vai te dizer onde você procurar a informação. Então... Comecei assim, cara. E vou te dizer, viu? É bem o que tu falou, é investimento de tempo e moeda de troca. Hoje eu vejo que até é uma situação engraçada, porque todo mundo pergunta, onde é que você se formou? Eu digo, eu não me formei. Eu não terminei gastronomia. Porque quando eu vou para São Paulo trabalhar para um grupo grande, não sei se a gente pode falar nome aqui, mas claro que sim. Vou trabalhar no Grupo Dom. Aqui você pode falar o que você quiser, amigo. Boa. Eu vou trabalhar no Grupo Dom porque, cara... me inscrevi no Masterchef, fui chamado para a peneira, não entro no programa, mas eu ia ficar uma semana em São Paulo. Eu pensei, já que eu tô aqui, por que não largar currículo? Imprimi 10 currículos, botei embaixo do braço. Que genial. Pô, cara, Genial. Tu tá ali na cara do gol, gastei a passagem, tô lá. 10 currículos embaixo do braço. Ninguém mais aceitava currículo de papel já. Ninguém mais queria pegar papel, mas me davam uns e-mails, manda por ali e tal. Mandei para todos os grupos. 2 grupos que me responderam foi o Fazano e o Grupo Dom. Nada mal, hein? Nada mal. Pô, caminhei o jardim inteiro, rendeu alguma coisa. Daí eu olhei, eu já conhecia o trabalho do Alex, eu disse, cara, me interessa muito trabalhar para esse cara, eu vou. Só que daí eles me retornam dizendo, mas é um estágio não remunerado. Eu pensei, epa, ferrou. Ferrou nada, eu tinha uma moto, R$8.000, vendi a moto, fiz dinheiro, disse, com R$8.000 eu me mantenho em 3 meses. Eu tenho 3 meses para arrumar um emprego estando lá. Aí eu vou, começo a aprender, mostrar serviço. Muito bom. 15 dias de casa, eles me arrumam um emprego em outro restaurante da rede. E aí eu começo a ganhar dinheiro e sobreviver em São Paulo. E aí eu digo que isso foi a minha... Na verdade, você só precisava da oportunidade, né? Eu precisava de uma faca e uma tábua e alguma coisa para cortar, cara. Poucas pessoas fazem isso. O que eu vejo hoje, e vou ser um pouco mais incisivo aqui, acredito que as pessoas que estão nos escutando vão entender aonde eu quero chegar, mas as pessoas estão ficando muito mal acostumadas, né? Na minha casa, a gente foi habituado a trabalhar 12, 13, 15 horas por dia, valorizar muito o trabalho. E hoje as pessoas querem muitos direitos e querem trabalhar pouco. As pessoas começam a empreender e, de repente, elas me mandam uma mensagem, Marco. Marani, tem 6 meses que eu abri o meu negócio e não vejo dinheiro. Eu falo, meu Deus, você está com pressa demais de ganhar dinheiro. Porque... quando a gente consegue abrir um negócio e ter um retorno financeiro em 6 meses, é incrível. Mas, via de regra, não vai vir. É bíblico, né? Primeiro a gente precisa plantar para depois a gente colher. Nem sempre a gente tem a garantia da colheita no tempo que a gente quer, não. Muitas vezes o nosso negócio para maturar vão ser 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se a gente vai ter saúde e se a gente vai ter um equilíbrio emocional para vivenciar aquilo ali, é uma outra coisa. Sim. Mas não necessariamente vai vir tão rápido. E aí, quando você diz... peguei um estágio não remunerado. Você conseguiu um emprego em 15 dias, mas talvez em 3 meses você não conseguiria. Talvez você ia pegar um líder que teria menos sensibilidade para olhar ali para o colaborador que está dando mais resultado. Você ia pegar um líder que não ia te reconhecer num primeiro momento e você arriscou. Então não foi sorte, né? Sim. Não, cara, eu acho que é sim uma construção. E bem citado o que tu fala de as pessoas estarem ficando acomodadas ou mal acostumadas. Porque o que eu penso, Marani? Tudo é investimento. Você vai pegar um médico, para o médico encostar numa pessoa são 7, 10 anos. Para o cara fazer todo o estágio primário, entrar numa residência, para ele atender alguém sozinho, para depois ir uma especialização e tal. É tudo um plantio, cara. E você não pode transferir para todas as carreiras como se outras carreiras fosse mais fácil. Esperar que em 6 meses, 1 ano, você vai virar maître de um restaurante. Você sabe o quanto exige para ser maître de um restaurante, cara? Você tem que ter um domínio quase que absoluto de todos os setores, porque você precisa entender, inclusive de pessoas para atender o seu cliente e contornar situações adversas que você nunca sabe o que esperar. Então, as pessoas elas começam a ficar
imediatistas. Eu acho que a internet ela tem um pouco de trabalho nessa coisa também. Né? Porque as redes sociais, o compartilhamento de informação está tão rápido que as pessoas acham que a vida deveria ser assim, elas esquecem que não é assim. Sim. Que é e na internet também muita gente vende que é muito fácil. Sim. Você vai ficar milionário, você vai ganhar isso, você vai fazer aquilo, e muitas vezes as pessoas confundem ou acreditam que o tempo é diferente, né, Marco? Exatamente, cara. Eu acho que os falsos profetas que brincam, né? Que é a galera que prega que as coisas vão vir por milagre ou por sorte, acabam dificultando um pouco esse processo de construção. A gente tem que olhar para trás como era feito, como pessoas que vieram do nada, conseguiram construir patrimônio e entender que foram anos de construção. Sim. Foi um trabalho até você chegar no nível de skill necessário, no nível de networking necessário para você ter realmente uma construção de carreira, de patrimônio. Enfim, mas isso é uma opinião, né, de quem está fazendo dessa forma. Assim, eu me vejo muito seguindo esse caminho e funcionando. Eu acho que os últimos 10 anos na carreira aí eu plantei bastante para conseguir começar a colher alguma coisa. Mas eu acho que é um eterno plantio também, né, cara? Eu acho que é um eterno plantio. Sim. A gente estava falando sobre isso, né? Que a gente precisa se colocar na cadeira de aprendiz. Às vezes, Marco, algumas pessoas me falam, às vezes a gente vai fazer um evento em uma cidade, como eu estou aqui em Porto Alegre hoje, e eu me deparo, às vezes, com um dono de restaurante que eu estou visitando. E aí o cara fala, Marani, mas tem 30 anos que eu trabalho com restaurante. Será mesmo que eu preciso estar lá no treinamento? O que eu vou aprender? E muitas vezes o cara não parou para pensar ali que, em primeiro lugar, o mundo é dinâmico. A gente está mudando tudo o tempo inteiro. A pandemia veio para nos ensinar muito sobre isso. Em segundo lugar, não necessariamente o cara tem que aprender alguma coisa comigo ali. Ali eu estou para muito mais criar um ambiente de troca, um ambiente de crescimento. E o aprendizado pode vir do cara que está do seu lado, né? Você pode trocar uma ideia, eventualmente você não conhece ainda aquele dono de restaurante, ou se conhece, não teve oportunidade de conversar sobre aquele assunto, e ali teve uma troca que... Exatamente, cara. Eu acho que o meio faz, com certeza, e o meio influencia. Eu brinco, assim, eu uso muito como exemplo para muitas equipes que eu vou conduzir, eu vou dar treinamento, enfim, que o lugar que eu mais aprendi foi num grupo grande, de um chefe grande, mas não foi ele que me ensinou. Foram os colegas que estavam ombro a ombro no front, todos com o mesmo objetivo. E daquela equipe hoje eu vejo a grande maioria chefiando outras grandes operações, à frente de outros grandes projetos, porque desenvolveram capacidade técnica e intelectual para assumir aquilo ali. Então é bem isso que tu falou, cara. Eu acho que é se inserir no meio certo, se andar com as pessoas certas e ter a humildade de estar sempre aprendendo, cara. Sempre. Isso foi uma coisa que fez muita diferença na minha trajetória. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas me fala sobre o projeto de jantares de alta gastronomia que vocês fazem hoje. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Quais são os maiores desafios? O que você enxerga nisso? Cara, o Signature é a minha menina dos olhos, assim. Eu brinco que eu acho que todo mundo tem um sonho que quer tirar do papel e o Signature foi basicamente isso, cara. A gente veio de um pós-pandemia, onde eu descobri consultorias, né? Descobri que eu tinha essa capacidade em mim de... Primeira coisa, cara, era entender o meio, porque quando você trabalha nesse meio, quando você trabalha no meio de pessoas, eu tive as fases, né? Eu tive a fase do egocêntrico, que eu acho que todo mundo com falta de maturidade, momento, também enfim, passei por isso. Passa, né? Voltando de São Paulo, eu estava num ritmo de trabalho, o pessoal estava em outro, foi um conflito um pouco grande, assim. E aí passou a pandemia, eu me descubro nas consultorias, consigo prestar serviço para empresas direcionadas em certo ponto. E aí, através disso, eu vou parar no interior do estado, moro no interior do estado um tempo para abrir uma casa, botar uma operação de pé e volto. Depois de um ano eu volto, eu penso, eu quero voltar a ser chefe, porque eu já estava muito administrativo e eu gosto de cozinhar. É uma coisa que eu sou cozinheiro, pô. Não tem, eu caí dentro disso, descobri o gosto por isso, eu quis voltar para isso. E aí eu assumo um restaurante em Porto Alegre, numa esquina bem badalada, inclusive, não sei se vocês já não conhecem ali. E aí o propósito deles era, cara, vamos lançar o melhor restaurante de Porto Alegre, vamos tornar isso aqui uma potência na frente de um Hilton e tal. Eu disse, cara, bora, temos tudo na mão, temos estrutura, vamos treinar uma equipe, botar bom produto com uma margem decente, a casa é lindíssima, temos potencial. E aí começa o trabalho e você vai vendo que as coisas não discorrem como você espera. Aí você começa a se frustrar um pouco. Aí você tenta não deixar a peteca cair, mas aí você vê que a peteca já estava no chão. E aí você entende que, eu vou deixar isso aqui operacional o suficiente
para que continue andando sem eu estar aqui e vou sair fora. Porque foi uma escolha. Eu comprei o projeto, não comprei a vaga de emprego, enfim. E aí no que eu saio disso, eu digo, cara, eu preciso me encontrar. Eu não tô legal, não tô, sabe? Tava faltando o que me prometeram. Cadê o projeto que eu queria? E aí eu digo, por que não lançar um projeto meu? Loucurada, velho. Passei meses sem ganhar um puto com isso. Fui ganhar dinheiro com outras coisas, em consultoria, trabalhando de outras formas, mas não vi dinheiro no início, que é normal, que a gente estava falando do plantio. Sim, claro. E aí, na escolha... Mas a gente, quando tá vivenciando isso, é diferente, né, Marcos? No momento... Porque você tem uma expectativa e tem boleto para pagar, né? Essa é a pior parte, né, cara? A pior é melhor, porque se você não tem boleto, também a coisa tá errada, né? Mas é difícil. Sim. É difícil. Você sonhar em paralelo, ver a coisa ainda não, e você pensa até quando. É um tanto quanto tenso. Eu entendo o lado do empresário. E é por isso que eu falo muito hoje, cara, que sair de uma cozinha para ir para o outro lado me deu uma visão de negócio completamente diferente. Porque eu, dentro do meu ecossistema, dentro de uma cozinha, eu tinha domínio do que está acontecendo, do produto que eu tenho, da gestão da equipe. Depois, com o tempo, eu começo a entender que cada um fala uma língua. Então, se você sabe se remeter a cada pessoa, você tem elas contigo. E aí você forma um time e assim por diante. E aí, quando você sai disso, você começa a entender que tem coisas além disso. Né? Despesas tributárias e toda uma burocracia que você não conhece, aprofunda em planilha, entende que gasto vai além do prato que tu criou, que tem toda a estrutura. E aí você começa a entender que o buraco é mais embaixo. E aí vem o Silent e eu digo, cara, mas a gente vai criar um projeto que vai ser a nossa vitrine de trabalho. E aí pego o Vitor Nascimento, que é o meu sócio hoje no projeto e em outros projetos, também chefe de cozinha, também meio decepcionado com o que ele gostaria de fazer versus o que a gente conseguia atuar no mercado. E aí até foi depois eu casei, a gente foi assinar os papéis do casamento, foi tomar um café da manhã, que daí você vai no cartório, aquela função toda, e a gente sentar tomando um café e eu viro para ele e falo, e aí, meu, o que a gente vai fazer para mudar? Porque tá ruim, a gente quer fazer alguma coisa, mas o que a gente vai fazer? Não sei, quem sabe, um jantar e tal. Diz, cara, vamos pro lado da experiência, vamos trazer alta gastronomia, vamos mostrar o nosso potencial máximo. E dali para baixo tudo vem. Porque daí eu falei para ele, cara, quem entregar o que a gente mira... Pô, eu entrei no Dom, eu entrei no Mani, eu vi operações de alta gastronomia andando. Não estou dizendo que eu tenho o mesmo nível de trabalho, porque eu não tenho nem essa presunção de achar que eu estou lá ainda. Porém, eu sabia os caminhos das pedras. Eu digo, cara, a gente pode ir por aqui. Sim. Porque daí depois dali, se eu for vender um coquetel de lançamento de loja, qualquer coisa para baixo vai. Se eu tiver que fazer um clássico italiano, qualquer coisa para baixo vai. Tu entrega, mas eu preciso mostrar o potencial máximo. Vamos chegar onde a gente consegue. Aí vai, tá, mas quem é que vai comprar e como é que vai ser? Eu disse, cara, menu degustação é confiança. Não vão saber o que vão comer. Porra, mas como assim, meu? Fichinha, alergias, restrições, manda tudo, a gente adapta o cardápio para 1 ou 2 e o resto vai comer o que for ali, entendeu? Muito bom. Uma loucura, cara. O primeiro foi caos, ansiedade, noite sem dormir, chega no dia, dá tudo errado, você de manhã tendo que estar enfiado numa cozinha produzindo, tendo que pegar carro para ir comprar coisa. E funcionou. Chegou no final, a tua alma é lavada por uma sensação de eu consegui. Eu cheguei lá. E aqui, o que você atribui esse deu certo? O que você... É claro que, pelo menos eu não acredito em bala de prata. Não acho que foi uma coisa apenas. Mas o que foi a alma do negócio que deu certo? Eu costumo dizer que a gente trabalha com comida, né, Marani? Então, não adianta eu querer vender a experiência do gato de botas descendo na tua mesa se a comida for ruim. A comida estava boa, cara. Eu só posso te dizer isso. Quem foi lá e esperava, a gente entregou a experiência, entregou a narrativa, entregou a harmonização. O contexto foi muito legal, porque a gente conseguiu um espaço que a cozinha era uma cozinha gourmet, nós montamos uma mesa em um ao redor da cozinha, então todo o cliente tinha a mesma experiência, vendo as coisas acontecer, vendo a condução das coisas. Mas a comida estava boa. Então chega no final de um jantar, você está satisfeito, a comida estava boa, o resto foi um plus. Então a galera saiu dali com a sensação de que valeu a pena e a gente também. Sim. Eu acho que foi Sim, isso. mas acho que você trouxe a resposta, olha só. Eu acho que a comida boa foi a cereja do bolo. Isso dentro do meu entendimento, hein? E aí você começou a me trazer todos os outros elementos que compuseram essa estratégia que vocês colocaram em prática e que as pessoas gostaram
e que as pessoas voltaram e que as pessoas contaram para outras pessoas, que foi tudo isso que você acabou de me contar, desde a harmonização, ambiente, experiência como um todo. Então, para mim faz muito sentido. E claro, se a gente não tiver um bom produto no final, não funciona. E eu quis dar essa pincelada, Marco, porque muita gente acredita ainda que um restaurante é feito somente de boa comida. Às vezes eu falo com o cara, o que tem no seu negócio que as pessoas deveriam ir? Marani, tem uma boa comida. Não, eu entendo. E o que mais? O que você entrega para o seu cliente? Cara, uma boa comida. E a pessoa não entende que ela precisa desenhar um conceito, ela tem que ter um diferencial competitivo, ela tem que ter um algo além. Afinal de contas, vamos pensar junto. Imagina quantos restaurantes incríveis tem aqui em Porto Alegre. Por que o cara vai escolher o seu? Sim. A gente tem 300, 400, 500 opções. Vamos lá, de boas opções eu tenho pelo menos 20. Então o cara tem que escolher o seu negócio em 20. É muito difícil, né? E vai ser assim cada vez mais. Não, exatamente, cara. Eu acho que isso começa a levar a gente para o lado que eu estou aprendendo ainda, né? Que eu vou aprender depois, que é o que o cliente busca quando ele sai de casa. Porque a gente faz parte de um contexto que muitas vezes a gente tá alheio, a gente não tem noção, mas aquele dia é uma data muito especial, porque aquela pessoa foi promovida, porque aquela pessoa está comemorando uma data especial, ou simplesmente porque aquela pessoa não conseguia uma babá durante 2 meses e achou alguém para ficar com o filho para sair com a mulher. E então, que é uma puta de uma oportunidade, de uma ocasião especial, né, cara? Exatamente. Pra ele é uma ocasião especial. Exatamente. Passei 2 meses sem babar, agora que eu tive um respiro aqui pra namorar, pra estar com minha esposa, com meu marido, com minha namorada, com o meu namorado. Enfim, não importa quem é a pessoa especial ali, mas é a ocasião que você mais esperava por ela. Exatamente. E aí a experiência foi uma bosta. Exatamente, cara. E o nosso trabalho é entregar, é abraçar tudo isso e fazer com que a pessoa saia dali satisfeita. Sim. O nosso trabalho é servir, eu sempre lembro isso, cara. A gente serve as pessoas. E não tem atitude mais digna do que servir. Sim. Só que tem que servir à altura da expectativa. É o que eu sempre brinco. Cara, eu vou comer um pastel e tomar um caldo de cana na feira, eu não vou ficar olhando pro detalhe da barraquinha do tio que tá rasgado, que não sei o quê, porque ele tá num contexto propício para aquele perfil de produto. Claro que sim. Agora eu não vou entrar num restaurante de alto padrão e também ir num banheiro e o negócio tá revirado, não ter papel no dispenser. É o que a pessoa foi para ali esperando, ela cria expectativas. Sim. As pessoas criam expectativas. Sim. Acho que isso que você trouxe... Líder, isso a gente precisa ter bastante claro na nossa cabeça, porque muitas vezes o cliente é o mesmo. Veja um exemplo disso. Eu posso estar... quase todo domingo eu vou à feira com a minha esposa e aí a gente vai comprar ali as coisas os legumes, algumas coisas, um queijo, alguma coisa que a gente vai consumir ao longo da semana. E na feira, eu posso ter sim, eu posso comprar em um produtor local, onde a barraquinha do cara tá torta, não tá tão legal ali a lona, porque eu tô numa feira. Por outro lado, no mesmo dia à noite, eu vou com a minha esposa em um restaurante de alta gastronomia. Aí não pode mesmo. Aí é uma falta de cuidado muito grande eu ter um espelho de banheiro trincado. Exato. Ou, eventualmente, uma falta de ou toalha de papel ou um secante ali para as minhas mãos. A gente não perdoa pela expectativa. E aí a gente precisa começar a pensar no que eu ofereço para o meu cliente, qual a expectativa que eu gero nesse cliente quando ele vai me visitar. Porque no final das contas o que a gente precisa fazer é ou entregar a expectativa ou superar a expectativa desse cliente, né? Exatamente, cara. Exatamente. Eu faço muito essa brincadeira que é... Todo mundo que vai comprar um Gol sabe o que esperar do Gol. Você não vai comprar um Gol esperando que ele tenha alta tecnologia embarcada, conforto, minimamente nos detalhes, o toque. E não é falar mal, é um carro utilitário de muito valor. Agora, quando você vai comprar uma Porsche e você vai despender o que custa uma Porsche, você quer ser surpreendido. Você quer que te venda uma Porsche. Sim. Você é capaz de você trocar de loja para comprar de outra pessoa porque aquele produto não foi vendido à altura do produto. Então é a mesma coisa, na minha concepção. Sim. E eu começo a ter essa visão de mercado que, cara, tudo depende da tua proposta, do teu cenário, do teu cliente, do teu nicho. E aí, em cima daquilo, tu vai ter que desenvolver o teu produto. Concordo. Me fala uma coisa. Alta gastronomia
é para poucas pessoas. Eu estava até vendo como eu ia dizer isso aqui para não ser mal interpretado, mas a grande verdade é que poucas pessoas conseguem pagar por isso. Como é que vocês lidam com esse desafio? Como é que vocês chegam nas pessoas certas? Como é que vocês fazem com que esse cliente possa voltar? Como é que isso funciona para vocês? Marani, eu vou te dizer que a alta gastronomia, aos moldes clássicos de alta gastronomia, né, os menus de degustação, vários passos, Sim. rótulos diferentes de vinho, eu sempre brinco que eu não consigo levar minha mãe num jantar meu, cara. Porque ela não gosta, cara, ela não Sim. compra. Vinho pra ela tem que ser suavinho e tal. E eu super entendo, sabe? O churrasco da minha casa é bem passado. Por mais que eu tenha aprendido a fazer carne com um chefe argentino e hoje eu entenda o porquê da gradação de ponto e tal. Mas o churrasco da minha casa é bem passado. E eu não vou lutar contra isso. Eu tento, óbvio, né, expor o porquê que eu faço e tal. Mas não tem por que lutar, porque é o cenário e é o contexto dela. Então a alta gastronomia, ela às vezes acaba sendo vendida também para poucos, não é nem pelo acesso, é pelo acesso, claro, pelo custo e tal, mas se a pessoa se organiza, ela não viaja. Se a pessoa se organiza, ela não compra um negócio, um carro, uma casa. Então, teria como a pessoa acessar. Mas é que é um desenvolvimento... Pô, perfil do meu público, cara, é uma galera que viaja, que primeiro para conhecer uma degustação e confiar num chefe, que às vezes tu nem sabe se não é meio maluco. A pessoa tem que ter uma certa experiência nisso e saber, cara, eu vou lá porque alguém me recomendou e tal. Mas também é se inserir nesse meio, cara, e saber a quem pedir ajuda. Eu acho que saindo de uma cozinha, eu não tinha uma rede de contatos de longe muito forte, mas eu conhecia pessoas a quem eu podia recorrer e procurar uma boa relações públicas, procurar plataformas de divulgação para que eu atingisse o público que eu sabia que compraria o meu perfil de negócio. Então, foi mais ou menos isso, cara. Foi direcionar para que o meu produto chegasse no público final, né, que eu estava mirando. Ainda que, como profissionais, a gente tente democratizar um pouco a alta gastronomia. Porque o que eu chamo de o que eu gosto de falar que é alta gastronomia? É todo o contexto que a gente já falou de entrega, mas também é a preocupação em cada detalhe na qualidade de entrega. Então, pô, se eu vou te entregar um bife, cara, de um centímetro de altura, mas eu me proponho a te entregar ao ponto, eu vou te entregar ao ponto. Tem que ser ao ponto. Então, eu já fiz, cara, a gente já entrou em ações, Mercado Paralelo, que é um instituto ali próximo ao Caldeira Tecnologia, e é um complexo gastronômico. A gente foi, durante um tempo, operacionalizar uma cozinha deles, que era uma cozinha itinerante para chefes, e tentar levar a alta gastronomia a R$40, R$49 por pessoa. Bastante desafiador. Bastante desafiador. Aí você tem que fazer a compra inteligente, tem que saber jogar bem para, no fim, ainda sobrar algum dinheiro e justificar aquela operação. Mas é tentar levar ao alcance das pessoas. Pô, cara, eu consegui vender pirarucu por esse preço. Quem aqui no Rio Grande do Sul, há 2, 3 anos atrás, sabia o que era pirarucu? Nos últimos anos, as pessoas começam a ter contato. Hoje, a gente vende nas grandes redes de mercado, você encontra o tal do pirarucu. Sim. Democratizar. E eu acho que é desafiador por duas coisas, só para deixar claro aqui, tá, Marco? Eu acho que é desafiador tanto pelo aspecto que é o mais óbvio, que é o financeiro, que era o que a gente estava dizendo, mas de volume também de pessoas, né? Por mais que você democratize e tenha um valor menor, a gente não tem aceitação, como de outras gastronomias. Exemplo, se a gente falar de hambúrguer, democratizar ainda mais um negócio que já é democratizado como hambúrguer, é um negócio que todo mundo come, cara. Mas a alta gastronomia, muitas vezes, não é sobre o dinheiro mesmo. É sobre o cara dizer, isso não é pra mim, eu não sei comer, eu não sei usar o talher, eu não sei usar a prataria. Enfim, é um grande desafio, né? Então a gente precisa mesclar ali o volume com um negócio que não tem muita margem, porque você apertou ali aquela margem, então se torna um negócio extremamente desafiador, né? Extremamente desafiador, extremamente frágil. Foi um modelo de negócio que a gente fez por apostar que levar... O que a gente fala muito, cara? Que esse tipo de jantar ou esse modelo de gastronomia, ela é muito experimental. Então eu quero trazer o contato para o público de produtos que eles não teriam contato no dia a dia. Cara, isso é muito comum, assim, eu vou fazer um tartar, tá, mas eu não vou fazer um tartar, vou fazer um tartar de avestruz. Opa, eu já inseri um produto novo que a pessoa nunca teve contato. Eu vou trazer um tucupi, eu vou trazer um jambu, eu vou trazer produtos que, dependendo da região que você está, não são comuns, mas eu vou inserir ele na base de dados daquela pessoa. Então, eu quero que ela tenha acesso. Depois disso, ela decide se ela gosta ou não.
Uhum. E é certeza que o seu público é muito curioso, né? É a galera que viaja, é a galera que gosta de experimentar. Exatamente. Só que daí você vai pegar esse projeto que eu te falei do almoço ali, que pô, era uma operação de almoço, um alto volume de pessoas, mas é um produto diferente, meio específico. Como é que eu vou... Cara, eu virei feirante. Porque eu era o chefe de cozinha, mas ao mesmo tempo eu tinha a informação que eu precisava para vender. E era aquelas vendas de você paga, retira na janelinha, não tem atendimento e tal. Então, cara, goelão para fora, você que nunca provou tal coisa, vem aqui experimentar, eu aposto, se você não gostar, não precisa pagar o prato. Sabe essas coisas? Do tipo, eu preciso que você experimente porque eu quero que você tenha esse acesso. Sim. Então foram ações de gerar a oportunidade para esse público. E é obviamente que depois a continuidade dos jantares é uma coisa mais específica, não é tão fácil de trazer todo mundo para dentro, mas começa a se cravar uma bandeira do tipo, eu posso confiar naquele chefe, porque independente do jantar que ele fizer, algo vai ser muito bom. Vai ser legal. Mas eu fiquei super curioso com uma coisa, sabia? Um dos assuntos que eu mais gosto e que eu tenho mais facilidade, mais propriedade é marketing. Como se faz marketing para um negócio como esse? Vamos lá, marketing para um negócio como esse, cara. A gente começou o início, como acho que quase todo início, muito boca a boca. Que eu acho que para se ter confiança num produto que não se conhece, tem que ser vindo de alguém que você conheça, Sim, concordo. passar credibilidade. E aí depois disso vender muito a experiência de estar conosco. Então hoje os nossos vídeos institucionais, a forma como a gente vende para a internet é muito voltada para a experiência por trás da gastronomia e não necessariamente a gastronomia. Então é vender aquela imersão na atmosfera que a gente cria, na iluminação, na música, no contexto, aquela fila quase militar de cozinheiros saindo da cozinha servindo você, porque é isso que a gente entrega. A gente entrega algo fora do que as pessoas estão acostumadas. Moldes, óbvio, de pesquisa, muita pesquisa. Nada quase se cria, muito a gente copia ou replica. Então, é entender o que cabe ou não no mercado e aí tentar levar para fora, né? E hoje tem sido muito interessante, boa pergunta, porque está quase na metade o público que chega através do nosso marketing e a outra metade é cliente reincidente, está voltando ou cliente por indicação de alguém. Então isso é muito legal, porque a gente tem conseguido trabalhar as duas pontas para povoar os jantares. Aí. Muito bom isso, hein? Muito bom. E realmente, eu pensando aqui como eu faria esse marketing, acho que eu tenho que aprender mais aí sobre isso, porque para mim seria uma novidade. Cara, eu vou te dizer que eu continuo também aprendendo. A gente tem uma parceria muito boa, até quero te apresentar, que é o pessoal da Feed-me aqui em Porto Alegre, que eles trabalham direcionados na comunicação gastronômica. E eles têm essa coisa de, para cada contexto, inserir e para cada público direcionar a linguagem das pessoas. Então, cara, genial. Muito bom, muito bom. Me conta como é que foi a ideia de criar um podcast. Podcast. Boa. Podcast, ela vem, na verdade, depois de eu sentir uma queda na adesão de alunos, né? Porque no andar da carruagem surge a oportunidade, depois de uma entrevista, naquela operação que eu te comentei do interior do estado, eu dou uma entrevista numa rádio local e a universidade escuta e me convida para dar aulas profissionalizantes. Eu vou lá dar uma aula específica, né? Cozinha italiana, enfim. E eu começo a dar aula na Univates e aí a partir disso eu começo a sentir uma queda na adesão. E nada direcionado ao conteúdo, à estrutura, tudo muito interessante, mas é que realmente o ensino presencial ele teve uma baixa. Né? Muito. Começo dando aula para quase 17 alunos e vou terminar dando aula para 7. Então você vê uma exponencial de queda. E aí eu digo, cara, como levar a informação né, para as pessoas e como dar acessibilidade a ela. Então surge a ideia, eu fiquei quase um ano trabalhando nesse projeto de como viabilizar uma plataforma de informação e achar pessoas que acreditassem. Não é fácil, né? Correr atrás de patrocinador, alguém que viabilize. E por incrível que pareça, a estrutura, nós estamos nela inclusive, a ProHub é uma das patrocinadoras do projeto. Que demais. Abraçou o projeto, disse, cara, legal esse nicho, nessa linha de trabalho não está tendo muito trabalho, então vamos desenvolver mais. E aí a gente começa a estruturar, porque o case gastronômico, na verdade, ele surge um pouco... é quase como se fosse um braço do dono de restaurante ou um braço de outras plataformas de ensino, de informação, enfim, onde a gente quer botar em contato direto o trabalhador, a mão de obra e o empresário. E expor o cenário dos dois.
Porque vindo de dentro, cara, eu senti por vezes aquela coisa de levantar uma bandeira, defender muito um dos pilares ali. Mas se a galera não entender que é tudo o mesmo barco, como você disse, a gente está no mesmo barco, o barco afunda. Certeza. Né? Então o Case Gastronômico ele surge exatamente para trazer a opinião de um chefe. Aí daqui um pouco eu trago a opinião de um empresário, daí daqui um pouco eu trago a opinião de um restauranteiro, daqui um pouco eu trago... Agora eu quero começar a trazer um pouco a indústria para dentro, para a gente conversar também sobre como é que funciona essa questão de repasse, produto, viabilização de produto. Por que às vezes a gente não encontra produto aqui, mas encontra produto lá fora, sabe? Então o Case ele acaba surgindo para popularizar a informação e viabilizar, né? Que a gente estava comentando antes, cara, o celular está na tua mão o dia inteiro, a gente despende ali, infelizmente tem uma informação de dados que te diz quantas horas tu ficou com a tela ativada, 3, 4, 5 horas por dia, e daquele tempo quanto tu destina para aprendizado. Né? Porque a gente tem o celular ali para ver meme, para rir, para dar, que é bom também, é importante, nem tudo é trabalho, mas a informação tá ali, cara. Eu vou instalar uma televisão, eu acho o cara ali ensinando a instalar uma televisão. Eu tenho que furar uma parede, eu acho o cara ensinando a furar uma parede. Por que não disponibilizar a informação para a pessoa que está construindo a carreira? Né? Pô, fui lá, fiz o meu caminho, entendi, tive que aprender as linguagens do mercado, tive que entender que todo mundo tem responsabilidade, todo mundo em algum momento vai se sentir lesado, porque muito, a base, a mão de obra muito fala, né, que é difícil e tal, e realmente não é fácil. Mas ao mesmo tempo o empresário que está lá do outro lado também não é fácil. Sim. Quantos lugares eu vi quebrar, quantas pessoas se atolando em dívidas para manter o negócio de pé. Então são dois lados de uma mesma moeda. E a gente tem que entender que a gente é uma moeda só. Sim, sim. Esse assunto é um assunto que eu acredito que vai contribuir muito para o nosso mercado. A gente precisa que, de fato, o dono de restaurante esteja olhando mais para as pessoas que trabalham com ele como seres humanos, pessoas que de fato, estão ali não só pela necessidade, mas porque eles estão vivenciando um sonho de trabalhar com gastronomia. Gastronomia tem toda uma paixão, gastronomia tem todo um lado emocional muito grande. Eu sou um dos caras que mais defende há mais tempo no Brasil que o dono de restaurante precisa quebrar essa barreira com o colaborador. A gente precisa estar olhando para o mesmo lado. Quando você traz isso, Marco, para mim, tem muita conexão com as coisas que eu falo, que eu penso, que a gente precisa parar de olhar para o próprio umbigo, o próprio colaborador, parar de olhar para o próprio umbigo, dono do restaurante também, porque dos dois lados a gente tem problema, dos dois lados a gente tem uma série de coisas uma série de crenças, o que a gente realmente acredita. Poxa, em uma casa um irmão gêmeo pensa diferente do outro. Como é que a gente dentro de um restaurante não vai ter óticas diferentes? Então muitas vezes o cara que está na ponta, que é o seu garçom, vai dizer assim, pô, Marani devia fazer diferente aqui. Ao invés de cobrar 10%, ele podia embutir o preço aqui dessa forma e tudo bem, essa é a forma que ele tem de pensar. E, eventualmente, o líder, o dono do negócio tem uma outra forma. E, muitas vezes, os dois vão estar certos. A gente precisa, de fato, ter um alinhamento maior, ter mais empatia. A gente precisa entender, se colocar no lugar da outra pessoa, entender quais são as dificuldades que aquela outra pessoa passa. Porque, de verdade, faz muito sentido o que você disse. Se a gente tiver qualquer problema nesse barco, todo mundo vai morrer abraçado. Então, o restaurante é um dos negócios que mais tem índice de falência no Brasil, é um dos negócios que mais quebra no Brasil. Em média, a última pesquisa divulgada em dezembro do ano passado, a gente teve um número de 3,6 anos. Um negócio gastronômico sobrevive no Brasil. É muito pouco. E a gente que trabalha com restaurante, Marco, a gente sabe que hoje, para montar um negócio, você vai gastar ali $500 mil, $1 milhão, $2 milhões, R$3 milhões e eventualmente isso vai morrer em 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Muitas vezes a gente vê o cara juntando grana a vida toda para montar um negócio e aí o cara quebra em 3 anos e 6 meses. E muitas vezes, por muito do que a gente está conversando aqui, é o despreparo do líder, o despreparo do empresário, aliado a muitas outras coisas. Então, que legal esse trabalho que você está fazendo. Eu quero que você deixe daqui a pouco
o podcast para que todo mundo passe a acompanhar, todo mundo esteja mais próximo do seu trabalho. Acho que esse é um trabalho que vai contribuir muito pro desenvolvimento da gastronomia no Brasil. Parabéns por isso. Obrigado, cara. Me conta uma coisa, como é que você cria os pratos? Como é que você e o Vitor, são vocês dois? Vocês dois criam juntos? Como é que é isso? Como é que é a criação dos menus no negócio de vocês? Marana, eu vou te dizer que se fosse só eu, cara, eu não ganhava dinheiro. Verdade? Eu brinco muito isso, cara. Porque quando eu procurei o Vitor pra gente botar o projeto Você tem um gosto mais peculiar, é isso? Não, é gosto peculiar e completamente assim, ó. Se eu tiver que gastar a minha parte de lucratividade do evento pra dar mais experiência pro cliente, eu gasto, cara. Eu sei como é. Isso é amor pelo que você faz. E aí ele não deixa. Ele é meu ponto de equilíbrio, é o yin yang, cara. Então, eu e o Vitor, a gente começa nesse projeto exatamente por ele vir numa vertente asiática fria, né? O Vitor tem anos de japonês aí na conta. E eu tenho muito essa vertente da minha base é italiana, depois eu vou desenvolvendo, difundindo culinária brasileira, mas eu sempre tive essa coisa do fogo em brasa, porque o gaúcho tem muita coisa do churrasco, né? Então, o paladar, o sabor afetivo para mim, pô, a salada de batata na minha casa era feita com a batata que passava um pouquinho na brasa, ela tinha um defumadinho. Então eu trago isso para minha culinária. E aí, quando a gente junta os dois, a coisa fica interessante, que você tem o frescor, você tem a complexidade do aroma, então... E aí, só que o Vitor também vem de contraponto, não só no sabor, cara, mas nessa parte do cálculo, do custo, porque Que bom, né? Por Se tivesse favor. Dois malucos lá que não tava aqui, não tava aqui te contando, não tinha passado o primeiro ano, cara. Então o Vitor, a qualificar, né, a graduação dele é em administração. Ele traz toda essa base de cálculo de custo, de operacionalizar, de viabilizar o evento, quanto que realmente tem que sobrar. E não é quanto tem que sobrar porque a gente quer ganhar muito dinheiro. É quanto tem que sobrar porque se quebrar uma taça, uma jarra, um negócio alugado, você tem que pagar. Quanto tem que sobrar para o próximo, para você ter uma grana para ver, sabe? Então, os dois entram muito ombro a ombro nisso. Mas a criação, ela sempre vai verter de um ponto de referência. Eu digo que é quase como se eu fosse escrever um livro. O livro ele tem que ter um motivo, um propósito e uma história. Porque senão você não gera experiência, né? Na minha opinião, a narrativa ela é muito importante. Então eu vou, que nem o último agora que a gente fez, foi Mar Profundo. Estou como chefe residente em uma casa de frutos do mar, então a gente opera alguns dias da semana, Bottega del Mar, e aí eu resolvi fazer um signature lá. E aí eu digo, beleza, como é que eu vou conciliar a história? Eu disse, cara, vamos pegar o tema mar, vamos começar, o cardápio tem que começar pela zona costeira, então mexilhões, ostras, maris, e aí a gente vai entrando no mar, pega a primeira profundidade, segunda, terceira, até o mar profundo, polvo, aquelas paradas. Então é muito nesse contexto. Primeiro eu me conto uma história, eu compro a minha história e depois eu viabilizo tecnicamente. Aí eu vejo o que eu vou inventar, como é que eu vou viabilizar e que os sabores conversem, né? E aí eu vou sempre passando por culturas. Eu tive a oportunidade do intercâmbio, muito contato com comida asiática, então isso me influencia muito. Eu trago complexidades de sabor, porque a cozinha asiática ela é muito complexa. Mas às vezes eu gosto da simplicidade de um italiano, às vezes eu gosto da simplicidade. Vou trazer uma paella em algum momento, vou trazer os sabores de uma paella bem desenvolvida e isso vai se encaixando de forma coerente, eu acho também, né? Que tem que ser uma coisa que faz sentido. Sim, que demais, cara. Você contando aqui, fazendo essa narrativa, a gente tem ainda mais certeza de que gastronomia é uma arte mesmo, né? Vocês que dominam a cozinha, vocês são grandes artistas mesmo. E a forma de contar a história é através de sabores, né? Exato. Eu confesso que eu aprendi muito de culturas através de sabores, é uma coisa que eu carrego comigo, assim, porque quando jovem a gente viajava pouco, minha mãe solteira, eu com 10 anos de idade ali, enfim, a gente não tinha muita condição de estar sempre viajando, né? A turma da escola ia para Bariloche, eu não tinha condições para Bariloche, eu ficava em casa porque tá tudo certo. Então, quando eu faço 18, 19 anos, eu consigo ter a minha primeira viagem, vou visitar meu padrinho no Nordeste, nossa, comer comida nordestina, parece que eu me inseri num outro universo. E aí, quando eu começo a entender que gastronomia é linguagem cultural, e eu começo a entender que cada local tem uma linguagem própria, eu começo a me interessar cada vez mais com essa pluralidade de aprender sobre os lugares, o que cada uma traduz e tentar trazer isso para a minha gastronomia, tentar encaixar isso para disponibilizar essa informação para outras pessoas. Muito bom, muito bom. Marco, quais são os seus planos para o futuro? A gente está gravando aqui hoje em fevereiro de 2024. 2024. Fevereiro de 2024. Quais são os planos
para esse ano, para os próximos anos? O que você pensa aí dentro dos seus projetos? Marani, eu acho que o viés da informação, ele me tem muito, ele sempre me rodeou assim, durante a minha construção profissional. Então, eu me vejo muito migrando para o digital, porque, de novo, eu continuo dando aula presencial em instituições, enfim, mas eu acho que o digital está aí exatamente para horizontalizar o contato com a informação e todo mundo ter acesso. Então, provavelmente, a gente vai lançar alguns produtos ainda esse ano no digital. Devagar, a gente não tem pretensão de lançar um curso inteiro, muitos módulos, mas aos poucos a gente vai entendendo como faz esse contato, né? Como traduzir através do digital coisas que... Gastronomia é presencial, então é difícil você ensinar algo sem mostrar para a pessoa no tato, então a gente vai ter que entender como adaptar, mas com certeza é uma vertente, e continuar envolvido com operações. Eu não me vejo... Eu digo que eu não me vejo morrendo em um fogão. Eu sempre uso muito esse termo. Eu não vou morrer em cima de um fogão, porém eu não saio de um restaurante. Não saio mais de um restaurante. Muito bom, eu também acho que não, mesmo com esse meu trabalho com viés de educação. Eu sou apaixonado por restaurantes e também quero que minha vida seja pautada em restaurantes. Marco, agora eu quero que as pessoas tenham contato com você, eu quero que as pessoas te conheçam mais. Deixa o seu @, fala um pouquinho como é que eles encontram o seu podcast para que as pessoas te conheçam ainda mais. Obrigado, Marani. Então, para quem quiser me seguir, eu não sou de usar muito todas as redes, né? Twitter, TikTok, não é muito meu forte. Eu uso muito mais Instagram e Facebook. Vocês vão me encontrar como Chef Marco, com K, que é o meu sobrenome. E por ali eu mesmo respondo todo mundo, eu tenho administrado a minha conta. E o Case Gastronômico é uma plataforma nos principais streamings, então vocês vão encontrar no YouTube, vão encontrar no Spotify, e aí você bota lá, que nem a gente estava conversando antes, tem episódios que chegam há muito tempo, 1h30, 1h40, então assiste um pouquinho, vai fazer um negócio, assiste de novo depois, volta, porque tem muita gente boa vindo ali, deixando muito nessa mesa que eu costumo dizer que a informação ela fica perpetuada ali e você acessa quando quiser. Sim, uma excelente oportunidade das pessoas que estão na estrada, das pessoas que estão na academia. Isso. Estão lavando uma louça, né? A gente sabe bem o que é isso. Muito ouvir você correndo, cara. Isso, botava cara. o fonezinho e ia lá, até porque eu tô construindo uma coisa que eu não conheço, eu vou ouvir quem já faz há mais tempo. É isso. E você tava na playlist lá, cara. Que legal, cara. Obrigado por isso. E quero te agradecer também pela sua generosidade de ter vindo aqui hoje gravar com a gente. Obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento aqui com a gente. Que isso, cara. Eu que aprendi muito. Muito grato pelo convite. Muito bom. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.